Olá a todos, meu nome é Matheus e você está no Catolicine, um canal de análise de filmes e séries feitas diante de uma perspectiva católica. Inaugurando um novo quadro no canal, onde eu pretendo fazer a análise de livros que inspiraram grandes obras do cinema. Nós vamos fazer a análise do poema grego Odisseia, escrito pelo poeta grego Homero, sendo a continuação de outro poema, a Ilíada, sendo considerada a segunda primeira obra da literatura ocidental. Odisseia é uma das mais icônicas obras da literatura, criando uma nova forma de se contar histórias que até hoje é utilizada, sendo a inspiração para diversos filmes famosos como Harry Potter, Star Wars, Senhor dos Anéis e até os filmes da Marvel e DC. Essa estrutura narrativa se chama Jornada do Herói. Ela consiste num personagem que já vive em uma realidade estabelecida e que ele sairá dela. E a partir disso, ele vai enfrentar diversos desafios que o farão crescer e se desenvolver de diversas formas na narrativa. E após isso, ele se tornará uma nova pessoa, assim retornando para o seu lar. O Odisseia, ele vai seguir essa estrutura bem, porque ele, junto do anterior, o Ilíada, criaram essa estrutura. Mas para isso vamos tentar entender qual é a história de Ilíada. Em Ilíada nós vamos acompanhar a história da famosa Guerra de Troia. Ela vai começar com o rapto da rainha Helena, esposa de Menelau, o rei de Esparta. E a partir disso, o rei irá se vingar, indo contra Troia, que é a cidade do príncipe que capturou Helena. Com isso, ele vai se aliar a vários reis, sendo um desses Ulisses, o protagonista de Odisseia. E esses reis, juntos de alguns heróis e até deuses, sendo um dos heróis o Aquiles, até o Zeus e vários outros, vão participar dessa guerra que vai durar 10 longos anos. Odisseia, ele vai contar sobre o retorno do Ulisses depois de 10 anos do término da Guerra de Troia. Então ele vai estar voltando para o seu lar após 20 anos. E por que o Ulisses ele vai demorar tanto para voltar para casa? Bom, é simples. O Ulisses ele vai enfrentar diversos desafios no seu retorno devido à inimizade com alguns deuses. Poseidon e Hélio eles vão acabar se irritando com Ulisses porque ele derrotou alguns de seus subordinados. Por isso eles vão fazer de tudo para atrapalhar a jornada deste rei em retorno ao seu lar, que é a ilha de Ítaca. O Ulisses ele vai enfrentar muitos desafios no seu retorno, como por exemplo, ele tem que lutar com ciclopes, com feras do mar, ele tem que resistir à tentação de sereias, ele ficará preso numa ilha com uma ninfa chamada Calipso que o prende lá por anos, ele perde seus soldados. Então o Ulisses ele vai ter toda essa jornada sendo atrapalhada, mas ainda assim ele se mantém virtuoso em muitas partes. O Ulisses ele nunca deixa de recorrer ao auxílio divino, e além disso ele tem que ter muitas virtudes, é claro, numa visão diferente do que eram as virtudes na época, né? Mas ainda assim ele resiste. Então, ele resiste às tentações carnais das sereias e da ninfa Calipso. Em um caso, ele vai cair, mas para os gregos isso não era considerado uma traição. Então, no conceito deles, ele nunca trai sua esposa, ele se mantém fiel, ele tem de ser sábio para conseguir guiar os soldados dele nesta guerra. E ele demonstra muita coragem, ele demonstra ordem, ele tem que se manter silencioso nos momentos para planejar o seu ataque e sua vingança. Então o Ulisses ele demonstra ser extremamente virtuoso e ele passa por toda essa jornada de retorno, né? O Odisseia vai focar na quarta parte da jornada do herói, que é o retorno ao lar. Mas neste retorno ele vai ter uma mistura com a terceira parte, que são o enfrentamento dos desafios e que elevam o personagem. Além disso, é interessante ver como os gregos eles retratavam a sua fé. A deusa Atenas na história, a gente pode dizer que ela é uma espécie de paralelo, uma espécie de prefiguração de Nossa Senhora em certo ponto. É claro que em contextos diferentes, os gregos adoravam ela, né, como uma deusa. Nossa Senhora é claro que não é, mas Atenas ela tem características marianas, por assim dizer. Ela é uma intercessora na história que aparece diversas vezes para Ulisses para auxiliá-lo, e ela aparece de diversas formas diferentes. Ela, lá no Olimpo, que seria uma espécie de céu para os gregos, ela também está reivindicando a divindade superior, que na história é Zeus, para que os filhos
dela sejam auxiliados, né, no caso Ulisses, o filho dele, o Telêmaco. E ela protege, ela é justa, ela é sábia, assim como Nossa Senhora é. Então é interessante ver esses aspectos. O filme também vai falar sobre a intercessão dos mortos, porque o livro, no caso, perdão, ele vai falar sobre a intercessão dos mortos, pois em certo ponto o Ulisses tem de recorrer aos que habitam o chamado Hades, né, o inferno dos gregos, que é uma espécie de purgatório na verdade. Então é interessante ver como tem aspectos que prefiguram a fé do cristianismo sem o acesso à revelação, né? Assim como muitos dizem que Aristóteles ele é uma prefiguração da filosofia cristã sem o acesso à revelação, porque ele acertou através do naturalismo, né, muitas coisas. A Odisseia vai ser uma coisa semelhante na literatura, onde ela vai retratar personagens heróicos, mesmo sem os conceitos da virtuosidade que nós temos atualmente. O Ulisses é um personagem importantíssimo, a sua família também, pois todos eles demonstram grandes virtudes que faltam nos heróis atuais, e na época eram, em certo ponto, escandalosos, mesmo que Odisseia e Ilíada sejam poemas épicos extremamente famosos, né, recitados nas praças gregas, ainda assim eram personagens muito distantes do que os gregos viviam. Na Grécia eles viviam uma vida muito hedonista, cheia de prazeres, politeísta, né? E é claro que nós vamos ter o politeísmo do Odisseia, entretanto nós vamos ter um grande apreço pelos valores, é uma coisa rara de se ver. E então o Telêmaco, que é o filho do Ulisses, nunca desiste de procurar o pai. Ele é um príncipe justo, batalhador, que quer que o pai dele volte e espera e clama por isso. E principalmente a rainha Penélope, a esposa de Ulisses, que mesmo 20 anos separada do marido, nunca deixou de esperar. Ela foi paciente, ela resistiu às tentações dos príncipes gregos que tentavam para que ela tivesse a mão tomada por eles, né? Ao ponto dela propor costurar uma veste para o sogro dela, o pai do Ulisses, e aí sim ela poderia se casar. Então todos os dias ela costurava essa veste e à noite ela desfazia o trabalho, para assim poder ficar cada tempo mais esperando pelo marido. Então é muito interessante ver como esses heróis, né, sem a revelação, ainda assim são virtuosos, são inspiradores. Toda a família recorria ao auxílio divino da deusa Atenas, né, de Zeus, e isso é muito belo de se ver. Principalmente nos tempos atuais, são ateístas, né, que tentam destruir a imagem do herói e do homem e da mulher. Esse livro ele vai mostrar o homem como sendo forte, corajoso, casto, e a mulher como pura, virtuosa também, uma boa esposa, né? Que falta nos tempos atuais, de verdade. Por tudo isso, dá pra se dizer que Odisseia é um clássico que eu diria indispensável. Apesar de ter uma linguagem difícil, se você for ler o poema, né? Um poema épico, existem versões da história contadas como uma narrativa, um romance, né? Eu, por exemplo, tenho essa versão aqui, conta como uma historinha mesmo, algumas ilustrações, né? Um livro comum. Então, essas versões de Odisseia, elas são bem mais acessíveis e eu acho que são bem mais interessantes de serem lidas para os nossos tempos atuais. Além dos personagens também serem muito inspiradores, eu acho que dá até para se contar para as crianças se você souber adaptar umas coisas da história. Então, com certeza, eu indico Odisseia para todos que querem ler um clássico da literatura. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Por favor, se inscrevam, já ativem as notificações para receberem novos vídeos. Deixe o like para apoiar o canal, compartilhe com algum amigo e escreva nos comentários o que vocês acharam desse novo formato. Vocês gostaram dessa análise literária? Acham que vocês gostariam que esse quadro continuasse com mais análises? Por favor, me digam, que eu quero criar novos quadros e fazer esse canal cada vez mais diverso e melhor para vocês. Por favor, sigam o Catholicine no Instagram, @catholicine.filmes, que lá eu vou estar postando novas atualizações e vídeos do canal. E é isso, com Deus e até mais!